Deixa eu ver. Dona Vivi Costa está sem áudio. Se ela for falar, nós não vamos ouvir. Ela Não tem que ouvi. clicar. Dona Vivi, clica no microfonezinho. Isso. Já, Aí. acho que eu já liguei, já. Ligou, ligou. A senhora a senhora Rita tá sem o áudio. E câmera Senhora também, ela tá Rita, sem vídeo. tá sem vídeo É. também, Rita. Deixa eu tentar ver se mandar mensagem. Acho que... Ô, doutora, aqui, vai ter mais. Aqui, tá entrando aqui mais um aqui. Tá voltando. Tá entrando aqui. Só tá entrando o pensionista, né? Só as pensionistas. E as minhas amigas. Bora. Daniela e Thelma. Sim. Ó, minhas Quanto tempo, amigas né, estão Marcos? entrando. Anda. Tá aqui, já tô adicionando aqui. Estão entrando aqui. Doutora Selma, me ajuda a tirar essas rosas de trás. Quando eu fico assim, parece que eu levei um tiro na testa. Também vou tirar o meu. A gente fez visita. Não tá bonito. Como eu fico, como eu faço? E eu lá. Gente, sei não. Tem. Ó, a Eu senhora não faço Rita. ideia. A senhora Rita tá sem som, tá sem câmera aqui. Vivi também. Era alguma coisa no background. Ó, uma, eu vou. Eu acho que creio que. Deixa eu ver aqui. Eu coloquei no grupo, né? Coloquei lá o convite. Eu acho que tem muita gente que se enrola também, não sabe. Acabei de receber. Dificuldade. É uma O Zoom tecnologia ele é meio totalmente complicado. nova. Nossa, isso é muito interessante. Muito interessante. E eu estou aqui representando também, né, não só a mim, mas a dona Bárbara. Dona Bárbara é pensionista também, na mesma situação que a gente. E ela, como ela não tem muita afinidade, né, com computador, ela pediu que eu... Eu acabei de receber uma mensagem aqui agora de uma amiga também que ela não está conseguindo entrar. Bom, então agora vocês Tentar estão aqui. com a ocupação a mais, né? Aprender aqui e repassar para as amigas todas as situações O aí, as negócio é que a dúvidas de gente não está vocês. junto, aí é difícil, né? É, É difícil aí você vão ter que explicar colocar lá sem no estar grupo. junto. Aqui, vamos É ver. verdade. Tem alguém aí para aceitar, doutor Gilson, será? Tem aqui a senhora Elizabeth. Tá entrando aqui. Já dei ok. Tem outra, Suzana? Deixa eu ver se Ah, deve ter sido grupo porque tem eu fiz a inscrição da... Não, outra mas aí apareceria a Bárbara. senhora. Doutora Selma, como a senhora tirou o background? Então, eu diminuí a tela, onde a gente está aparecendo. Ah, Lá no comecinho, na parte mesmo do Zoom, do aplicativo, aí tem uma... ah. Debaixo da tua foto tem tipo uma rodinha, como se fosse uma roscazinha. É tipo de Ah, é. Peraí. configuração. Configurações. Isso, é o símbolo de configurações. Aí quando você abre, tem virtual background. Aí clica.
conseguir. E se eu sair, eu não vou conseguir entrar. Deixa Vou assim, deixar- tá bom. É melhor deixar assim. Aí aparece. Você falou que tá gente. amando Parece as o rosas, mas Tá não ótimo, quer tirar. é. A Ó, tem senhora Rita a e Suzana ainda estão sem É. vídeo, senhora né? Rita, tentando É mandar, porque às vezes tem gente que não, acho que não quer. isso eu acho. Sem som, assim, ó. Às vezes a pessoa também quer Acho que tá só aumentando aqui, ouvir, deixa eu né? ver aqui, Quer ó. só. Só ouvir, não, se ela só tá bom, não tem problema não. Deixa eu ver se vai entrar mais alguém. Eu creio que agora tá ok, assim. Eu acho que eu já deixei no grupo lá o link. Tinham 20, tinham quase 20 cadastros, 20 inscrições. Será que as pessoas 20, verificou lá? Deixa eu lhe mandar um manualzinho, doutor Gilson, para você colocar lá no grupo. Manda pra mim aí pra eu botar no grupo. Eu tenho um passo a passo de como Acessar. como baixar o aplicativo, porque tem gente às vezes que tem uma dificuldade. Deixa eu ver aqui. É manual Zoom. Manda aí, mandou, doutora? Mandei no WhatsApp. Tá, tô mandando aqui pra elas aqui no grupo. Consegui tirar o fundo. É mesmo. Tirou o fundo? Ah, conseguiu. Foi mexendo. Mas é informação demais, a roupa é estampada, aquele monte de. Muita informação. Gente, está confuso. Vocês estão conseguindo me ouvir? Eu Quem tá estou. falando? Sim, dona Suzana. Ah, obrigada. Agora eu consegui ver. Eu não estava conseguindo nem ouvir. Agora eu mexi aqui num botãozinho, porque eu sou um gênio, né? Um gênio. Não Mas entendo tem nada. muitas como a senhora, não se incomode. Gente, viu, mas, Suzana? meu Deus, eu tô apanhando demais. Então, tá aqui. Deixa eu Mas não vamos desistir, não, gente. Vamos persistir, porque desistir, não. chega lá. Vou mandar o manual do Zoom lá pra. Doutor Gilson, vê aí para a opção de gravar. Consegue gravar, Não, mas tá aparecendo que eu tô gravando aqui, ó. Tá vendo aí? tá? Ah, então pronto. Então tá. Aqui Tá, no meu aparecendo ali. Vou mandar no aparece grupo um aqui. vermelho gravando. É isso mesmo? Gravando? O meu tá aqui uma luzinha vermelha escrito gravando. Eu tô gravando para depois disponibilizar para as pensionistas aí. O que a gente vai ótimo. conversar aqui. Eu vou botar aqui no grupo das senhoras pensionistas aqui, amigas. Sim. Aqui. Já coloquei lá, aí já botei aqui, ó, informei, já tá tudo lá então. Então, isso vai entrar. São agora 19 horas e 19 minutos. 19. Então, assim, vamos conversando devagar, né? O que a senhora acha? A gente vai conversando, já tem aí algum número de pensionistas. Na próxima reunião que a gente fizer, a gente tem aqui, já Eu coloquei não no grupo, já consigo visualizando. visualizar quantas pessoas estão participando da live. Eu pensei que fosse abrir em grupo para todos conseguirem se visualizar. Eu botei lá no grupo, lá, tá no grupo. Tem tá no grupo. tem 9 pessoas. Quantas? Recebemos quase 20 inscrições até agora às 18 horas. Mas o doutor Sim. disponibilizou o link para quem quiser entrar. Que no meu grupo lá das Está no grupo das pensionistas. Isso, no grupo das pensionistas. Pode avisar que mesmo que nem se inscreveu, pode entrar. Se vocês quiserem comunicar. Se eu sair para comunicar a elas, eu vou conseguir voltar? Eu Não, volto não precisa sair, não. Pode. Eu já fui lá. Volta já sim, falei só clicar com de novo ela, no mesmo muita gente com botãozinho. dificuldade. Pode sair. Beth, você está aí, Beth? Volta, Beth pode. Lopes, você está aí? Eu tô aqui, gente. Tô aqui. Ô, querida, tá bom. Então,
Nós estamos representando elas, então. Ah, então, estamos aí, tô aí. Então tá, Tá bom também. vamos começar devagarinho. Sim, sim. Vamos devagar. A gente vai começar aqui batendo um papo aqui, à medida que for entrando outras senhoras aí, a gente vai acrescentando. E seria assim, a primeira de outras reuniões, né? Essa aqui é porque a gente quer começar com as senhoras, assim, entender a situação, né? Então aqui nós estamos aqui com os advogados que estão aqui. Tem a doutora Márcia Domingos, está aqui, tá aí, né? Ela também está aqui presente. Aí tem a doutora Selma aqui, que está lá de São Luís do Maranhão. A doutora Daniele, que está no Rio de Janeiro, está aí no Rio. E eu estou em Goiânia. Eu e a doutora Márcia estamos em Goiânia. E a doutora Suzana em Rio das Ostras. Aqui, ó, Suzana Rio das Ostras. Então, assim, vamos começando e vão Tá dando microfonia. Eu acho que a gente vai ter. Eu vou tirar aqui Eu acho que Piorou. Vou, né? Piorou. Vou dar um mute aqui, então. Vou clicar isso aqui. Esse negócio é muito doido. É muito louco, realmente. Muito, mas muito. Não, sim, vamos pedir então para que as senhoras possam fechar o áudio aí. Deixa eu ver se eu consigo fechar. Mutear, aqui, ó. Você consegue fechar de todo mundo, Gilson? Eu consigo fechar todo mundo aqui, pronto. Aí depois, quando for falando aqui, né? Mas é melhor que as senhoras, cada uma feche o seu, não é isso? E na hora de falar, vocês ficam à vontade aí. Então, só quem quiser falar, só abrir, né? E fala aí. Então, assim, vamos começando. Meu nome é Gilson Gomes, eu sou subtenente do Exército Brasileiro. Estou na reserva remunerada. Eu servi ao Exército por 34 anos, né? E nesses últimos 12 anos eu venho trabalhando aí com direito previdenciário militar, direito militar, né? E trabalhei diretamente com pagamento de inativos e pensionistas. E sim, pensionistas da Marinha, Exército, Aeronáutica. E agora já começamos a advogar aqui em Goiânia e dali nós começamos a sair para todo o Brasil. Então hoje nós já estamos em todas as capitais do Brasil, levando assim esse serviço. E quando nós tomamos conhecimento da situação das pensionistas militares do antigo Distrito Federal, nós tomamos conhecimento e resolvemos fazer um estudo dessa situação para ver como anda, né, o que está acontecendo, se há alguma coisa que possamos orientar, possamos ajudar de alguma forma. E fizemos um estudo aí no que já foi feito aí pela AME. Então eu vou falar rapidamente só o contexto aqui, depois a doutora Selma e a doutora Daniela nós estudamos juntos aí o processo da AME, né? E aí vamos colocar para as senhoras o que está ali acontecendo ali, vamos ouvir as senhoras para ver as informações, porque assim, nós estamos chegando para ouvir as senhoras, para a partir dali, né, orientar, né, o que pode ser feito. Então assim, procuramos estudar a legislação, né, porque a senhora sabe que as pensionistas do antigo DF, a maior parte delas estão no Rio, né, porque lá em 1960, quando a capital, né, o Distrito Federal foi transferido para Brasília, aí o antigo estado lá da Guanabara recebeu todos os encargos de ficar com os policiais, bombeiros, todos os órgãos públicos naquela época, todos os militares ativos, inativos e pensionistas. E numa lei, né, que a lei lá foi a lei 3752 de 1960, que foi a lei ali que fez essa previsão. E é claro que nós sabemos que a União Federal ela ficou com a responsabilidade também de pagar. Então, na verdade, ali o Estado ficaria fazendo o repasse, né, para os militares, para os pensionistas. E isso aí durou, né? Levou assim por esse tempo todo. E o fato é que as pensionistas militares do antigo Distrito Federal também, as senhoras também
estão lá hoje sendo regidas também pela lei, né? A Lei 3765 de 60, né? Porque aí essa lei pegou as pensionistas do Distrito Federal, agora Brasília, né? Do DF, capital é Brasília, pegou até então os territórios que existiam naquela época e pegou também as do antigo Distrito Federal. Então está todo mundo dentro dessa lei, da Lei 3765 de 60, até que nós estamos estudando, né, ela, vendo as possibilidades. Em 2002, nós tivemos uma lei, que é a Lei 10.486, depois eu vou passar isso tudo para as senhoras, né? E foi a lei ali que fez algumas alterações na lei de pensões da senhora. Por isso, assim, que tem, filhas, né? As senhoras aqui tem filhas e tem também viúvas, não seria isso? Filhas, né? Por quê? Porque as pensionistas também do antigo DF também estão naquela mesma regra das Forças Armadas. Se os instituidores contribuíram com 1,5%, né? O direito passa da pensão para as filhas, né? A mesma regra das Forças Armadas. Então nós estudamos bem essa legislação e nós viemos hoje para entender ali a questão da AME, que tem aquela polêmica que a AME impetrou um mandado de segurança coletivo, e só que lá ela listou os filiados lá, associados, e isso vem trazendo criou essa confusão toda, né? E aí eu vou deixar aqui que agora, nesse ponto que eu fiz assim, esse contexto histórico aí, a doutora... aí tem a doutora Selma e a doutora Daniele. Quem quer assim, iniciar aí, para ficar à vontade. Selma ou Daniele, aí, para fazer uma exposição do mandado de segurança coletivo ali. Daniele? Pode abrir para vocês aqui, ó. E aí, Selma, você quer traçar suas considerações? Vocês estão as duas que Não, estudaram. pode ser. Pode ser. Então, nós identificamos, né, o mandado de segurança coletivo e hoje a grande questão é que ele se tornou um título executivo, judicial. Contudo, a União, o que a gente tem percebido? A União está batendo muito em relação à questão da extensão desse título, certo? Porque a União entende que o título deve se restringir às pessoas relacionadas no pedido inicial da AME, que lá ela foi bem específica quando ela disse que ela estava representando unicamente os associados dela. Inclusive, ela anexou uma lista com todos os associados. Mas o STJ já foi bem claro em dizer que é extensivo a todos. Ele estendeu a todos, foi bem claro, é extensivo a todos os servidores do Distrito Federal. Ela foi até muito bem ampla em relação a isso. Então, o que cabe agora é cada um entrar com cumprimento, executar esse título e galgar essas verbas. Isso é um resumo bem geral. Não sei se a doutora Daniela... Mesmo, né? Sim, não sei se a doutora Daniela quem ainda não entende de nada. Então, não domina o assunto, não tem noção. Pois é, então bora porque a gente está no... Né? Então bora tentar falar de uma linguagem assim bem mais simples. Então, sim. A AME, ela ingressou com uma ação pleiteando, né, a VPE e foi dado provimento, certo? Chegou sim. Lá na última instância, foi a primeira instância, perdeu na primeira, que a gente tem três graus para poder sim. Tentar conquistar. Então, a primeira perdeu, na segunda perdeu também. Quando chegou lá em cima em Brasília, no STJ, inclusive perderam lá, mas teve um voto, teve um voto que foi a favor e eles conseguiram reverter. Reverteram no sentido de quê? Dizendo que realmente todos os instituidores, todas as pessoas, todos a Polícia Militar, os praças oficiais, né, do antigo Distrito Federal também tinham direito à VPE, certo? Só que ela foi bem mais expansiva em relação ao pedido da AME. Ela disse que, inclusive, não só
os representantes, as pessoas que a AME estava representando naquela ação específica, mas sim todos os servidores do Distrito Federal. Certo. Então, todo mundo pode ir buscar esse valor. O que acontece? As pessoas que já estão indo buscar, estão ingressando com a ação, requerendo a implantação da VPE e solicitando o atrasado, a União está ainda também até a última instância com um único fundamento, dizendo que o STJ julgou além do pedido da AME, da inicial, porque a AME foi bem restrita em dizer que estava representando aquele grupo de pessoas. Entendeu? Entendi. Então, o que acontece? Aí, doutora Daniele pode continuar. Então, já houve uma explanação com relação de uma forma pormenorizada do que é a ação, né? A quem ela pode ser extensiva. Eu acho que, nesse primeiro momento, a gente precisaria ouvir as pensionistas para tentar saber as dúvidas. A doutora Selma passou mais ou menos uma prévia do que aconteceu, mas eu verifiquei, né, que algumas ainda, mesmo falando até de uma forma mais tranquila, ainda ficaram com algumas dúvidas. Para que eu não seja repetitiva e fale da mesma forma de que vocês não entendam, a gente vai abrir para as pensionistas para que elas pudessem fazer perguntas, né, de qual seria a dúvida, para a gente ver se a gente consegue sanar, porque acho que esse é o objetivo, né? Sim. Quem seria que estaria com alguma dúvida ainda depois que a doutora Selma explicou? Bom, eu não tenho dúvidas. Com relação a isso, não. Vocês são relacionados, vocês estão vinculados à AME? Vocês têm contato com a AME? Sim. Eu sou da Associação de Pensionistas e Inativos da Polícia Militar e Corpo de Bombeiro, que fica na rua... Na Evaristo da Veiga. Frente ao quartel-general ali. Evaristo da Veiga. E qual é a orientação que eles têm passado para vocês? Porque a gente pesquisou todas as ações. A orientação é que está no STJ para ser apreciado, porque a causa já foi ganha, tá? E a gente está esperando, porque como a União entrou com um recurso, alguma coisa assim, agora vai ser apreciado novamente pelo ministro lá, entendeu? Para poder ele dar a decisão lá, entendeu? Bater lá, ver o que ele vai decidir. É isso que é a orientação que a gente tem. E como agora vai entrar em recesso novamente em julho, então só em agosto para ter alguma decisão. A gente não identificou esse suposto recurso. Não. Foi por STF. O negócio a gente não conseguiu ter acesso. Só uma pergunta. Todas têm ação na associação? É conjunta. A minha ação é pela AME e nós entramos... eu entrei num grupo de 2016. Nós entramos depois, né? Chegamos, inclusive, a receber, mas a AGU suspendeu, achou improcedente, mandou suspender o pagamento e eles entraram com essa ação novamente para que fosse colocado no contra-cheque, instituído no contra-cheque a VPE. E essa guerra está até agora. Isso mesmo. Assim, um pouco assim, o tempo, a gente sabe que na justiça é tudo muito lento. Demora. Mas eu fiquei muito assim, distante, porque eu não estava vendo possibilidade daqueles que não eram associados anteriormente, né, conseguirem ser contemplados. Depois, não. Depois, conversando com outros advogados, recebi essa orientação justamente, que seria aberto para todos. Para todos
todas as pensionistas e todos os aposentados, os reformados, a VPE. E estou aguardando. Eu estou aqui ansiosamente aguardando. Estamos todas aguardando. Uma coisa também que eu esqueci de falar, que a Suzana falou também, a gente também recebeu em 2016 e foi suspenso em 2017, tá? Nós recebemos até atrasados e tal, e foi suspenso em 2017. E até hoje está essa briga. Quanto a ela falou que seria, na minha associação, eles falaram é que quem seria associada desde 2008 continuaria a receber, porque na minha associação tem associados que recebem, continua a receber, não foi cortado, tá? E quem seria de 2008, como o processo deu entrada em 2008, quem fosse associada desde 2008 não pararia de receber. Só que eu sou associada desde 2006. Como tem outras pessoas também que são de 2005, 2004 e não recebem. Entendeu? Ficou tudo num... Não, no nosso ninguém caso, recebe. No nosso caso, eu recebi apenas 2 meses. 2 meses. E não recebeu o retroativo, dona Suzana? Não. E eu recebi o retroativo. O retroativo que eles pagaram foi os 3 primeiros meses do ano. E os anteriores, não. Não recebi dos anteriores. Eu recebi o retroativo do ano também. Do ano. 3 meses. Eu também. Minha mãe recebeu também o retroativo do ano. Eu também, do ano. Porque assim, senhoras, nós sabemos que quando passa para o ano anterior, aí entra o quê? Exercícios anteriores. Aí vai depender da demanda, lá chegar até o final, né? Quando o processo chegar ao final, aí as senhoras terão lá os atrasados, né? Aí virão os anos anteriores. Mas quem foi aí que foi falado, recebeu em 2016, todas receberam só aquele durante o ano de 2016. Sim, né? o ano retroativo do ano, Que, na verdade, foram apenas alguns meses. Pagar anos anteriores, né? Isso. Pois não? Não, é que recebemos apenas alguns meses retroativos, porque me parece que eles pagaram janeiro, fevereiro, março e abril, o atrasado. Só que esse dinheiro foi repassado para a AME, porque, por contrato, nós teríamos que dar a eles o percentual e passaríamos a receber nos próximos. Mas acontece que nós só recebemos durante 2 meses. Aí, uma beleza. Uma beleza. Mas, não, eu já falei, a gente tem que... Agora, vamos aguardar, né? Vamos aguardar, porque a nossa preocupação, como eu sei, que o governo tem o hábito de jogar tudo em precatório, eu tenho certeza absoluta que os atrasados serão pagos, se é que vão pagar, também em precatório. Mas eu queria que eles colocassem no contra-cheque, pelo menos a implantação, né? A implantação para garantir esse direito. Para que dê essa garantia para a gente, o direito à VPE. O que não aconteceu até hoje, nós estamos aguardando e nada. É porque a discussão agora só está em relação à questão se vai ser abrangente para todos os servidores ou se vai ser apenas para aquelas pessoas relacionadas na petição da AME. Na inicial. Na inicial da AME. Então, assim, a meu ver, pelo menos os que estavam na inicial já deveriam estar implantados, né? Porque eles ampliaram, já que a discussão... de 2016, né? Já que tem esse grupo de 2016 é que eu tenho como eu pertenço ao grupo de 2016, eu me foquei mais nesse caminho. Porque, a princípio, quem entrou em 2016 não tinha direito. Porque não era associado da AME anteriormente. Porque a AME já tinha dado entrada nesse processo bem antes. Né? O meu pai faleceu em 2002. Mas a minha mãe só faleceu em 2014.
Então, eu só passei a ser pensionista em 2014. Foi aí que eu fui saber que havia esse processo da VPE, que eu tomei conhecimento lá na Camerino a respeito, né, na AME, que existia esse processo, e aí eu e minhas irmãs demos entrada. E entramos nesse grupo de 2016. Mas meu pai era associado da AME, inclusive ele foi presidente da AME. Então, quando ele faleceu, ele era presidente da AME. E eu não entendi nada. Porque, peraí, se meu pai, naquela época do falecimento dele, já era associado, eles tiraram a minha mãe? Eu creio que não. Porque ela continua Todo mundo descontando. entrou com a execução? Não, minha mãe não entrou porque ela não soube. Ela não soube desse Mas a processo senhora da entrou VPE. posteriormente. A senhora entrou com a ação inicial. Eu entrei no grupo de 2016. Mas quando a senhora Os fala... pensionistas entraram com a execução ou não? Quando a senhora fala que a gente AME entrou com a AME está com o processo no Supremo e uma juíza, inclusive, já tinha julgado. E estamos aguardando aí a solução desse processo. Eu não identifiquei, porque no caso a execução, ela vai ter que ser, acho que ela vai ter que ser individual, porque cada por isso que eu estou uma perguntando. Isso, não tem, já entraram com essa execução. Não, a gente já olhou alguns. Me parece que essas pensionistas de agora, dessa que ela fala de 2016, já devem ter entrado com a execução, porque foi um mandado de segurança que eles conseguiram com relação a todos os associados. E aí, diante de uma sentença do mandado de segurança, aquelas pessoas elencadas, né, naquele grupo teriam direito a promover execução individual. Então, o que me parece é que cada caso é um caso, né? Por ser uma sentença individual. Fica até complicado a gente falar o que aconteceu nesse caso, já que ela diz que era associada, né? Porque a gente teria que analisar o caso concreto para saber o que realmente aconteceu. Mas eles não consideraram porque eu não dei entrada. E como eu não dei entrada na época, eles me colocaram nesse grupo de 2016 e ficou por isso mesmo. Eles mandaram a gente fazer em grupo e depois eles pediram para fazer individualizado. Quando foi a julgamento, eles quiseram que fizesse individualizado. E depois tornaram a mandar fazer em grupo, em conjunto. A execução? A execução. Isso tumultuou muito, porque já tinha sido votado, já tinha sido aceito, aprovado. Depois, a AGU foi lá, considerou que não devia, que não era cabível e retirou. E depois voltou a ação novamente, entraram com tudo novamente, em grupo. E agora estamos aguardando. Na minha associação é em grupo. Lá não é. Eu sabia que na AME era individual, mas lá sempre foi em grupo. A associação, ela procura fazer de forma coletiva, até para abranger uma maior... só que, pelo que a gente analisou, as execuções têm que ser individuais, até para que tenha êxito, né? E aí, nesse caso especificamente das que já têm ação, né, infelizmente, a gente teria que analisar o caso concreto, porque a gente não sabe o que realmente aconteceu em todo esse trâmite processual, né? Agora, além da dona, esqueci o nome dela, a dona Suzana, porque temos duas Suzanas, né? Quais as outras também que também já têm ação coletiva? E quem não entrou? Eu já tenho ação coletiva também. A execução. Pela associação. Para executar, já para cumprir, para poder dar implantação. Porque a matéria já foi decidida. Já foi decidida. A outra também já foi. Essas ações para implantação, para cumprir, para obrigar a União a cumprir a decisão, é isso? Essas ações coletivas. Exato.
Ah, então eu acho que elas não subiram, porque eu encontrei com o Dr. Gilson ontem duas ações, não foi, Dr. Gilson? Duas ações individuais de pessoas, inclusive, que o STJ disse que realmente abrange todos, né? E mandou descer para implantar, entendeu? Só que aquela questão, a União, ela tá, mesmo que você ganhe na primeira, na segunda, a União está indo até a última instância, exatamente batendo no mesmo ponto, dizendo que a STJ decidiu a mais, além do que foi pedido, entendeu? Entendi. Mas o STJ bate em todas as decisões dizendo que abrange a todos, que a associação ela não representa apenas uma classe, ela representa um assunto que interessa a todos. Coletivo, né? Então, essas ações, essas pessoas que entraram individualmente executando essa decisão, com base dessa decisão coletiva, desse mandado de segurança coletivo, eles estão indo até o STJ, então, e a STJ está determinando a implantação. A ideia é para implantar. Agora, se ainda a União vai recorrer para o STF e demorar mais, aí também ninguém sabe. Então, a AME ainda não tem um posicionamento? Essa é a minha dúvida. Porque eu fiz várias consultas e é muito vaga a resposta. Tá. Muito vaga. Eu estou olhando aqui, enquanto as meninas, estou aqui no site do STJ para ver a ação. Só um minutinho. Dona Suzane, a senhora entrou com a execução com a própria AME? Sim. Foi a AME que fez tudo. Pode ser, Pode ser que a ação tenha subido e não tenha sido julgado ainda, até por conta que realmente demora. Sim, está aguardando julgamento. Ela está aguardando julgamento. Mas eu nem consegui localizar. Nossa, mas assim, ela já subiu, né? Teria que ter subido. Depois, Selma, se ela tiver o número do processo, fica mais fácil da gente consultar. A senhora tem o número do processo? Eu tenho, olha, eu tinha o número anterior do processo, mas esse número foi mudado. E o Dutra, o doutor Dutra, inclusive, ficou de enviar esse número para a gente poder tentar acompanhar. Eu não consigo acesso a esse novo número, porque estava no TRF2, alguma coisa nesse sentido, já não tenho bem certeza. Estava na mão de uma juíza, ainda está na segunda instância. Estava na mão de uma ministra para fazer, para dar a decisão. Entendi. Então, porque nós fizemos a consulta no STJ, entendeu? Das decisões, o que o STJ vem decidindo em relação a essa questão, entendeu? Sim. E as decisões são que o STJ já decidiu que a decisão é para todos os servidores do DF. Sim. E no caso, então, da AME perder, nós poderemos entrar novamente com um recurso solicitando o direito? Não, assim, a questão hoje está, que eu acho que subiu para o STF, é só para poder o STF decidir se a decisão do STJ foi correta no momento que ela expandiu, entendeu? Agora, tipo assim, prejudicou os que entraram corretos, os associados, e aí suspenderam a decisão para todos. Creio que deve ter sido isso. Aí a União, eu creio, assim, eu não conheço os autos, detalhes. Sim. Mas aí provavelmente a União se opôs a fazer a implantação, falou assim, enquanto está em discussão para saber para que eu implanto, se eu implanto para A, para B, para C ou para todo mundo, então não vou implantar para ninguém. Então ele deve ter conseguido alguma decisão nesse sentido. Eu creio. Para não ter implantado nem para os associados. E porque eles consideraram, no meu caso das minhas irmãs e desse grupo de 2016, nós como membros novos da AME, que na verdade éramos mesmo membros novos, porque com o falecimento do meu pai, a minha mãe se tornou distante. Então, ela não tomou conhecimento
Ficou por isso mesmo. Ela faleceu. devia E só constar na depois de lista, né? um tempo A nós gente, passamos a a gente, pagar a AME, nós a encontramos, descontar para a AME no nosso nome, nós, individualmente. entendi, Aí entendi. passamos a ser associados novos. Não consideraram que meu pai já pagava a AME antes. Ele é o instituidor. Quer dizer, a princípio, deveria ser visto... Eu, né, eu sou leiga, mas eu sou bocuda. Então, a princípio, eu achava que, como meu pai, sendo um instituidor, em 2002, ele sendo membro da AME, e que já existia, inclusive, um processo relativo a isso, não sei se exatamente a VPE, porque a minha dúvida está também aí, que eu não tenho bem certeza se era a VPE ou se era um outro direito que na época estava sendo pesquisado e que meu pai, na época, era membro e ele faleceu, ficou distante, ficou fora, não foi incluso. Então, por esse motivo, o processo pode ter subido. Por isso que, assim, foi até o que eu falei anteriormente. Fica muito difícil a gente analisar sem ter acesso aos autos, porque cada caso é um caso, né? Então, pode ter acontecido várias situações, como eu acho que o nome não deveria constar na lista, né, que foi solicitado, e aí... o nome não agora constava. também já tem. Houve essa contestação. Houve essa contestação. Que o nosso nome Isso, não então. constava na inicial. E que esse então, número pode ter tido um recurso justamente para provar que seu pai era afiliado, associado. Não houve. Não sei. Não houve isso. Ou se não foi isso, foi a questão de decidir se vincularia aos associados ou não, né? O que foi decidido lá no STJ. Sim, exatamente. Então, o grupo de 2016. Foi isso que aconteceu. Então, aí nesse caso, nesse caso teria que avaliar o caso concreto, né? E aí, só vendo mesmo os autos para a gente poder ter traçar até um panorama do que realmente aconteceu, né? Eu queria falar que, assim, eu acho que é muita desorganização, porque tem um grupo, tem uma menina no meu grupo, uma senhora, que é ela e mais 2 irmãs, tá? Ela recebia a VPE também, como todo mundo recebia a VPE. Quando foi suspensa, as 2 irmãs dela continuam recebendo e a dela foi suspensa. E é o mesmo instituidor. Que absurdo! Mas será que no caso que as irmãs se filiaram lá se associaram não, e ela não? Não, é a mesma coisa. Da mesma época, do mesmo dia. Associação. O que eu acho que pode ter acontecido é que na hora de fazer uma listagem com milhões de associados, né, e direcionar quando cada um entrou, haja vista que há tempos atrás nem sempre a gente tinha tudo informatizado, né? Então, na hora de datilografar, deixaram a irmã do lado de fora da lista. Na hora de repente, montar essa listagem, assim, é uma ponderação que eu estou fazendo, não sei se aconteceu isso no caso concreto, mas diante do que a senhora acabou de falar, é muito provável que isso tenha acontecido, porque na hora de fazer uma listagem para juntar, você imagina quantas pessoas, né, estaria ali vinculado. Pode ser que, infelizmente, tenha acontecido um erro e essa irmã tenha ficado fora. E aí, para a justiça, ela não estaria como associada e por isso que... Né? E a União, a União ela está muito firme de implantar só para quem está na lista. Tá, aí deixa eu falar. Nas decisões teve uma decisão do desembargador Jamil em 2017, no final de 2018, que ele decidiu que só as associadas de 2008 iriam receber e acabou. As que entraram depois não iriam receber. Eu e mais uma opção de gente, nós somos de 2006 da associação e a gente também não recebe. É isso que é uma bagunça, assim, é uma coisa que a gente não consegue entender.
Todas as pensionistas que estão aqui na live já estão assistidas pela AMA? Já entraram com a execução? Não. Oi, então, eu tô com uma dúvida aqui. Depois eu falo. Eu, inclusive, não participo da AME. Procurei antes, né, de qualquer coisa, procurei a associação e deixei meus dados e tudo, mas não me retornaram. Só falaram alguma coisa sobre não estar em funcionamento e que só tal dia, perguntaram meu nome e mais nada. Aí eu coloquei, se não me engano, no Jus Brasil, não lembro. E encontrei, ou a doutora Selma me encontrou. Né? Então, eu não recebo, nunca recebi, né? Sou eu e minha irmã, nunca recebi. E, além disso, eu represento a dona Bárbara, né? Essa senhora que eu mencionei antes. Ela recebeu durante 2 meses e retiraram da conta dela a AME. Na época, ela era associada à AME. A AME retirou da conta dela uma certa quantia e depois recolocou. Ela ficou sem entender nada e, depois disso, ela não recebeu mais nada em relação à VPE. Então, é uma situação assim... A minha, eu acho que é a mais simples. Eu realmente não tenho nada, não entrei com nada, né? Nem eu, nem minha irmã. E a da dona Bárbara é que me parece ser bem difícil, complicada, estranha, né? No mínimo, estranha. Até porque ela já tem uma procuração, né, para a AMA trabalhar em nome dela. Com certeza a AME já entrou com essa execução, né? E deve estar na mesma situação aí das nossas outras colegas. Deve estar em trâmite e por isso deve ter parado, né, de receber. E ela ainda deu muita sorte porque ela recebeu de volta. Eu e minhas irmãs não recebemos de volta o dinheiro da AME. Eles retiraram e não devolveram. Não devolveram. Caramba! Mas o dinheiro não era da VPE, era da VPE o nosso. Ah, tá. O dela, se não me engano, eram de honorários. Exatamente, mas os honorários foram tirados porque eles alegam que devolveram, que eles não receberam esse dinheiro, na verdade. Que esse dinheiro foi para um fundo e esse fundo não pode ser mexido, a justiça bloqueou. Isso foi o que eles alegaram. Agora, eu não devolvi, não recebi nada de volta. Eles retiraram e não devolveram. E aí, que não tem nada a ver, o assunto que me traz aqui não tem nada a ver com a AME, porque o caso administrativo com a AME, a gente tem que resolver com a AME, né? Então, fica assim, até um pouco meio antiético eu falar qualquer coisa relacionada à AME com relação a pagamento ou recebimento. Mas o que eu achei assim, um pouco estranho foi realmente algumas pessoas tiveram esse dinheiro restituído em suas contas, mas a maior parte não teve. Nós recebemos, sim, uma parte pequena dos atrasados daquele ano, né? E eles tiraram os honorários em cima desse dinheiro. E não foi devolvido. Não foi devolvido. No meu caso, já foi diferente. A nossa primeira parcela da VPE era descontada no contra-cheque, já foi direto para advogado. A gente nem chegou a receber. Já foi descontado direto do contra-cheque. Tá? Aí, a partir da segunda, aí que a gente começou a receber. E é a mesma história da Suzana também, que eles alegam também que não receberam, que o Ministério do Planejamento fez
uma confusão, reteu o dinheiro e eles não conseguiram receber esse dinheiro até hoje. É o que a gente, os advogados, né? É o que a gente, inclusive os advogados da nossa associação são os mesmos advogados da AME. É a mesma coisa. Exatamente, são os mesmos advogados. Gente, eu estou com uma dúvida aqui, eu gostaria de perguntar, de falar, né? Eu me tornei pensionista em 2016, e aí eu sou representada pela associação. Aí teve essa conversa aí, só vai quem está na listagem de 2008, né? Então eu tive uma ideia de procurar os contra-cheques da minha mãe antigos, né? E ela sempre foi associada, né? Minha mãe. E aí eu conversei com a advogada lá, e a advogada, eu falei para ela, olha, minha mãe sempre foi associada daqui, entendeu? Desde 2000 sempre, né? Meu pai faleceu em 80. Então, ela considerou, ela falou assim, ó, se você conseguir a ficha financeira da sua mãe nesse período que eles estão solicitando, que é 2008 até, enfim, ela me deu lá direitinho, então a gente consegue te incluir nessa listagem de 2008. Então, eu fiz isso, eu fui lá solicitei, né, porque eu moro em São Paulo, então eu solicitei por e-mail, enfim, consegui, e enviei para a doutora. Segundo ela disse que me incluiu na listagem, eu cheguei a perguntar para ela umas 2 ou até 3 vezes se eu estava realmente incluída na listagem de 2008. Ela disse que sim, que eu estava incluída, porque ela conseguiu me incluir, considerando que minha mãe sempre foi associada, né? Sempre pagou associação. Só que assim, aí também eu estou na dúvida aqui, porque, segundo ela, eu estou na listagem de 2008, mas também assim, nada acontece até agora. Também eu recebi, igual as meninas aí, em 2016, recebi isso aqui em 2017, eles cortaram também, igual para as meninas aí, as minhas amigas. E aí também eu estou aí na expectativa, entendeu? E nada acontece, é tudo muito vago, entendeu? Uma hora vai, outra hora não vai, outra hora vão pagar, outra hora vão implantar e nada acontece. Então aí eu também fico na dúvida. Estou na mesma situação. Resumindo, estou na mesma situação. É isso. Bom, eu entendo assim que as meninas que já estão assessoradas pela AME e por uma outra associação, já estão com um advogado, a gente não tem muito como fazer nada por elas, né? Assim, o processo já está em andamento, já tem um advogado olhando, então assim a gente não tem como mexer nesse processo, como fazer nada. As meninas que ainda não entraram com execução, né, que não tem um advogado, aí a gente tem como fazer alguma coisa, verificar como é que está a situação delas, se elas estão inclusas na lista, se não estão. A ação da cliente que já está em andamento fica um pouco complicado para outro advogado dar uma olhada ou mexer, fica mais até um pouco antiético. Agora, antiético. A gente mexer ou falar que está errado, ou falar A ou B. Então, assim, fica um pouco mais difícil para nós. Agora, no caso da Suzane, não? A Suzana. Da Suzana. A Suzana ainda não entrou com a execução, ela não é da AME, então para ela é mais tranquilo para a gente resolver, né? Mas as outras meninas que já estão com a execução em andamento, fica assim, um pouco aquém da gente mexer nesse processo que já está em andamento aí, é complicado para nós, né? Aí, se vocês quiserem verificar aí as meninas que não estão assistidas, né, pela AME ou pela associação, que não estão aí, que não tem procuração com outro advogado, que queiram tirar as dúvidas com a gente, passar, né, a problemática, se estão, se não estão, se tem direito, se não tem, aí isso fica mais tranquilo para a gente ajudar aqui, e estamos aqui à disposição. Sim? Eu posso falar um pouquinho? Claro. Então, tenho também um processo, tá? Eu não sei se a AME também, mas eu acho que a AME entrou, de auxílio moradia, tá? Inclusive, o que eu soube é que tem uma listagem desse auxílio moradia que já ganharam também no STJ. Aí essa da minha associação, tá? Que eu tô falando. Só que uma listagem tem 200 e poucos nomes. E só vai receber quem está ali naquela listagem. E eu tenho certeza que eu não estou naquela listagem. E muitas outras também não estão. Aí, o que eles querem? Que quando acabe a pandemia, a gente vá lá, leve o papel, leve não sei o que para assinar a procuração, para entrar com um processo individual. Tá? Cada um vai entrar com um processo individual.
Eu, sinceramente, não estou querendo entrar lá também, porque eu acho muita enrolação. Eu não sei, sabe? Eu não sei. Confuso. E tem esse negócio do auxílio também. E tem outra coisa também, que é a equiparação salarial com o Distrito Federal. Porque as pensionistas e os inativos do antigo Distrito Federal é uma defasagem absurda, mas absurda, do antigo território, tá? E do Distrito Federal. A gente não tem aumento há muito tempo, há mais de 4 anos sem aumento. Se dá aumento para o Distrito Federal, a gente não tem. Esse aumento que deram do Distrito Federal, da Polícia Militar, sobre a VPE, eu acho, pelo menos foi o que me foi passado pela advogada. Se não, você não receber, quando a gente receber, se não receber, vai ter que entrar na justiça para pedir, entendeu? Para que seja equiparado. Quer dizer, é tudo muito complicado. Então, eu estou achando que esse tudo judicial, moradia... né? Oi? É tudo judicial, tudo pedido judicial, não tem para onde correr. Entendeu? Então, nosso salário, a nossa pensão é muito defasada dos antigos territórios e do Distrito Federal. É uma coisa absurdamente, mas absurdamente. É uma situação que eu fico observando que o antigo Distrito Federal, o antigo Estado da Guanabara, não tem paridade com nenhuma co-irmã com ninguém, e nem com as Forças Armadas. Porque, teoricamente, pelo menos isso há alguns anos atrás, desde 1988, quando houve a oportunidade de se fazer opção daqueles que recebiam metade pela Polícia Militar do Rio de Janeiro, metade pelo Distrito Federal, por Brasília, então de passar para receber apenas pelo Distrito Federal. O meu pai fez a opção, na época, em 1988. E o que aconteceu? Ele passou a receber somente pela Polícia Militar e, teoricamente, seria a paridade do antigo Estado da Guanabara seria com o Distrito Federal. Só que não é isso que está acontecendo. Então, a minha pergunta seria como a gente entrar com uma ação, eu gostaria de entrar, com uma ação pedindo paridade, a equiparação? Olha só, vamos ter que estudar, assim, eu teria que ver o título de pensão militar das senhoras, para ver quais são as leis que regem essa pensão da senhora, né? E a partir dali, né? Como é que ela, pela simetria das forças, né? Que a gente não, todos têm que ganhar, não pode ter diferença, né? Então tem que ver o título das senhoras aí, ver o título. Aí eu vou ver a lei, né? Porque as senhoras também têm lá um dispositivo da lei 3765 de 60. Eu tenho algo que está ali. Aí, a partir dali, a gente pode emitir uma opinião de saber o que pode ser feito, né, em relação a essa paridade. E aonde que eu verifico esse título de pensão, que eu nunca recebi? Esse título, quando a habilitação da pensão militar, a pensionista recebe no órgão de vinculação. Aí, qual é o ministério aí que responde aí para as senhoras aí no Rio de Janeiro? Planejamento. Aqui é o Ministério da Economia mesmo. Onde da Economia, Mas quando Economia, começou, o Ministério da que mudou o nome, Fazenda, né? depois para o Ministério do Planejamento, depois agora para a Economia. Então, lá nesse ministério, as senhoras têm que solicitar o título de pensão militar. É o documento onde vai mostrar os direitos que vieram lá do instituidor. E o instituidor, quando faleceu, o que ele deixou, né? Para os seus beneficiários diretos. Aí, nesse título, eu vou ver o que tem lá, ver a legislação, fazer o estudo, né? E aí poder dar uma resposta para a senhora e para as demais que desejarem. Mas tem que ter esse título, ele é um direito das pensionistas. As pensionistas têm que saber o que elas levaram, o que o instituidor deixou. Vamos imaginar que as senhoras estejam recebendo algo a menos lá e não sabe. Algum direito que era do instituidor, né, em vida e não passou. Então, esse título que você fala a respeito de cursos, de essas coisas? Isso, de curso, soldo, adicionais, gratificações. O que o militar ele tinha em vida? Em vida, se vivo fosse, ele teria tudo aquilo, né? Quando ele faleceu, quando ele faleceu, aquilo fica num documento chamado título de pensão militar, porque a senhora recebe pensão militar. Então, eles têm obrigação de fornecer o título de pensão militar. Aí, de posse desse título, nós poderíamos estudar, fazer um estudo, né, um planejamento, né, doutora Selma, um planejamento previdenciário, né, estudar o tipo de pensão,
com o último contra-cheque. Por exemplo, agora, as senhoras começaram a contribuir com a pensão militar agora em março? Já estão contribuindo? Sim. Sim, eu estou Então, revoltadíssima com isso, mas Então, essa questão, por exemplo, é o que eu venho falando. As senhoras estão na Lei 3765 de 60. Esse eu sei. As senhoras têm lá o direito dos instituidores que contribuíram com 0,5%. Agora, nessa situação, o que pode ser feito ali? Olha, para as pensionistas das Forças Armadas lá, nós estamos preparando o quê? Algumas vão ajuizar ações para excluir esse desconto. Entendeu? Principalmente assim, ó, das pensionistas do antigo DF, que os instituidores contribuíam com 1,5%. Entendeu? Acho que são filhas aí que foram habilitadas de 2001 para cá, eles contribuíam, não é isso? Todos contribuíam. Sim. Porque a pensão militar para a filha maior e capaz, ela terminou lá em 2000, né? Ela terminou, pelo menos nas Forças Armadas, elas terminaram em 2000. E aí houve o quê? Houve uma medida provisória 2215, que no caso das senhoras se transformou na Lei 10.486, lá de 2002, que é onde diz que o militar poderia contribuir com 1,5%. Então, quando eu pegar o título de pensão das senhoras, pegar o contra-cheque, aí eu consigo ver, olha, aqui a VPE está sendo vista pela AME. Quem não tiver, a gente pode ver isso também. Mas eu posso ver, assim, aquelas que desejarem o quê? Ver a questão da exclusão do desconto da pensão militar e verificar se eventualmente existe algum direito que não foi passado para a senhora, porque às vezes nós temos que ver lá quanto aquele militar possuía lá da gratificação, dos adicionais. Eventualmente ele teria ali uma compensação orgânica, mas eu tenho que ver, porque assim, o contra-cheque da Polícia Militar é diferente. Agora imagina o contra-cheque das pensionistas da Polícia Militar e Bombeiro do antigo DF, né? Que acabou lá em 1960. Então, eu oriento o quê? Que as senhoras se dirijam lá ao Ministério da Economia, né? Economia, peçam lá, olha, eu sou pensionista, eu tenho direito a ter meu título de pensão militar. Aí eles têm que fornecer esse título de pensão militar para as senhoras. Aí nós vamos ver se o que está no título é o que está no contra-cheque. Se há alguma divergência, algo que não está ali, entendeu? Isso é o ponto ali do direito das senhoras aí. Então, as senhoras também, como eu falei que é a mesma legislação federal, a gente tem muitos problemas com as pensionistas das Forças Armadas. Tem pensionista recebendo ali quase menos do que 30% do valor da pensão. E isso, pela legislação, não pode receber. Então, isso aí nós podemos ajudar a senhora nesse sentido aí também, né? Seria interessante também pegar as folhas de alterações do instituidor, para saber se é questão das promoções, Gente, eu tenho uma pergunta para fazer. O que acontece? Quando eu me tornei pensionista, a minha mãe, quer dizer, minha mãe sempre recebeu, meu pai era enfermeiro, ele trabalhou no Hospital da Polícia do Rio. E aí a minha mãe sempre recebeu aquela gratificação sobre a profissão, sabe? Então, minha mãe sempre recebeu. Quando eu me tornei pensionista, que aí eu cheguei lá, o seu Silva, que até era o chefe, né, lá no Ministério da Economia, ele falou assim, Elizabeth, na hora de montar o seu contra-cheque, elas montaram errado. Eu vi, ele mesmo me falou isso. Se ele não tivesse falado, eu não ia dar conta. Ele falou assim, olha, eu vi que o seu pai é enfermeiro, não era? Ele mesmo me perguntou. Eu falei, sim. Aí ele falou assim, então eu vi que eles não colocaram essa gratificação aqui da profissão no seu contra-cheque. Aí ele falou assim, você assina um requerimento que isso aqui vai ser resolvido muito rapidamente. Isso lá no Ministério da Economia. Só que não foi resolvido, isso passou 1 ano, 6 meses. O que aconteceu? Eu entrei com um requerimento via e-mail, enfim. Eu fiz todo o trâmite. Só que aí, depois de um tempo, eu recebi a resposta, eles dizendo que naquele momento não seria possível incluir aquela gratificação porque o Ministério, enfim, seja o quê? Assim, não estavam incluindo nenhum tipo de gratificação no atual momento. E aí, o que acontece? Eu não recebo essa gratificação da profissão do meu pai. Mas, assim, era uma coisa que minha mãe já recebia. E quando eles montaram a minha pensão, o próprio chefe de lá falou assim, que eles bobearam lá e, enfim, não colocaram essa gratificação no meu contra-cheque. Portanto, não recebo e ficou por isso mesmo. Aí a advogada na associação falou assim para mim, olha, isso aí
você depois tem que entrar, nem que você tem direito sim, até o seu Silva me informou isso, falou, você tem direito, nem que você entra com um advogado, mas você tem direito a receber essa gratificação sim, porque tua mãe já recebia, então tudo que minha mãe recebia era para passar para mim, só que ele mesmo falou que eles não colocaram, porque eles se confundiram lá, enfim, não implantaram no meu contra-cheque. E eu não recebo até hoje. Eu fui, desde abril, né, que minha mãe faleceu, de 2016, nunca recebi. Aí ficou aquele negócio. Ah, você traz aqui, mas como eu moro em São Paulo e isso aí é lá no Rio de Janeiro, é meio complicado para mim, entendeu? Aí ela falou que era para mim ver, aí tem que entrar com outro. Aí ela disse, como a gente já está com a VPE, com auxílio moradia, não sei o quê. Então, assim, mais uma coisa, sabe? Então, assim, isso está meio que adormecido, mas, assim, sempre eu tenho em mente que eu tenho que correr atrás para eu receber essa gratificação do meu pai, da profissão dele, entendeu? Talvez seja um caso até mais simples do que a VPE. Mas, assim, no caso, né, doutor Gilson, é pegar o título de pensão, inclusive, da sua mãe, o seu, e os Não, eu não tenho esse título de pensionista. Eu não tenho. Vamos ter que ver. Mas a gente consegue. Aí, no caso, por isso que a gente tem um representante em cada cidade, entendeu? Cada estado. Aí a gente refaz o requerimento. É assim, a gratificação não é um valor, sabe, astronômico, não. É um valor até relativo, mas é um valor que é meu, eu tenho direito, eu quero, entendeu? Não, inclusive, a senhora tem direito a receber os últimos 5 anos, né? Exatamente. Atrasados, isso né? ele falou para mim. Ele falou assim, para receber os atrasados. Ele falou, não é um valor assim, igual a VPE, nada disso, é o valor da profissão. Mas ele falou assim, que eu tenho direito que eu receberia até esses atrasados. Portanto, não estou recebendo, nunca recebi. Ele mesmo falou que eu tenho direito e não consegui. Eu queria também ver isso, que eu queria também queria saber. Não, isso aí a senhora tem direito, é o que eu falei. Todas as informações estão dentro do título de pensão militar de cada uma das senhoras. Cada uma tem aí uma história de que o instituidor deixou um direito, né, diferente do outro. Então, cada uma das senhoras tem um título de pensão, tem direito a ter e comparar com um contra-cheque. No caso da senhora Elizabeth, buscarmos esse título de pensão militar e a senhora faz um requerimento para a senhora via administrativa. Se não for atendido, a gente entra pela via judicial. Mas, como a doutora Selma colocou, assim, o tempo está contando, né? Quando fecharem, assim, 5 anos, aí a senhora começa a perder os primeiros lá, né? Lá de abril de 2016. Então, assim, isso tem que ser visto aí. É importante, assim, buscar esse título de pensão militar. Isso aí tem que ter, é um direito de cada uma das senhoras. Tem que chegar lá, eles vão falar, não é aqui, não importa, vai ser por e-mail, vai ter que ir lá em Brasília, entendeu? Então a gente tem que saber disso aí. Então, assim, as senhoras têm mais direitos, assim, nós estamos, assim, a gente está acompanhando a luta das senhoras pela VPE, mas as senhoras têm direitos aqui, por exemplo, aquelas que o instituidor faleceu antes de 2000, ou aquele que faleceu depois de 2001, mas que contribuiu com 0,5%, as senhoras podem pedir, sim, a exclusão ali, pela via judicial, né, a exclusão da contribuição da pensão militar. Entendeu? Então, assim, tem muitos direitos ali que são deixados de lado. Então, isso aí é algo que pode ser visto também. Já que a AME está fazendo a questão lá da VPE, as senhoras podem pegar, né? Mas para isso eu preciso o quê? Eu preciso do contra-cheque das senhoras e o título de pensão militar. Inclusive, quem preencheu o formulário, até a gente pede lá no final que seja encaminhado via e-mail, aquelas informações, elas já são as informações necessárias para a gente fazer exatamente essa análise, que a gente chama de planejamento previdenciário. Porque a pensionista, ela tem direito a requerer tudo que era de direito do instituidor. As únicas duas, vamos supor, benefícios que são dos instituidores e que não são transmissíveis é a isenção do imposto de renda e o auxílio invalidez, que são, na verdade, são benefícios específicos da pessoa. Mas isso não... Isso, personaliza. Então, que não é transferido, mas isso não impede de, caso vocês também apresentem algum tipo de doença ou alguma necessidade, vocês também podem requerer, entendeu? A isenção do imposto de renda e o auxílio invalidez. Isso. Eu gostaria de perguntar, em nome da dona Bárbara, em relação à AME mesmo, né? Ela faz parte, mas não paga já há muito tempo e ela esteve lá na época que houve essa confusão dela.
ela esteve lá e parece que foi assim muito maltratada, e ela é melindrosa, e ela falou que não queria mais nada com eles. Não queria mais nada com eles. Então, quando eu a conheci, né, e vim a conhecer vocês, eu indiquei e queria saber, porque assim, tudo bem, é uma situação chata, né, em relação a uma pessoa que já está vinculada a uma associação, sair dela, mas é uma coisa impossível, é uma coisa assim, porque ela não quer mais, e ela tem 65 anos, eu não quero mais ficar me aborrecendo, tendo que ir ao Rio para esperar horas para ser atendida e sair de lá sem resposta nenhuma, né? Então, eu queria saber se é possível. Ela sair? Oh, E não, é livre a associação. Né? porque não é descontado em folha, não é descontado, pelo menos o que me informaram, não é descontado em folha, né? É pago agora através de boleto. Então, mas no caso da ação que já está em trâmite, ela deve estar no rol dos autores na ação, né? Já está em tramitação. Para novas ações, ela pode simplesmente se desfiliar, né? Não sei como é que funciona o trâmite lá, e ela pode fazer as ações com quem ela quiser. Na ação que já está caminhando, tem que verificar o contrato que foi feito, porque tem que ser feito um subestabelecimento, ou ela mesma pode informar, né, da problemática que ela está tendo, e ela pode constituir outro advogado, mas aí tem que ver qual foi a forma de pagamento, quais as cláusulas que tinha no contrato de honorários dela sobre ela desistir da ação, né? Porque aí tem um tanto que ela tem que pagar para aquele advogado, né? E já que ela vai instituir outra, ela teria que pagar outros proventos para outro advogado. Então, tem que ver o que compensa para ela e o que ela quer fazer, né? Mas referente a outras ações, sem problemas. A problemática é bem mais simples. Mas na ação que já está em trâmite é que é um pouquinho mais complicado, mas também não tem como se resolver, né? Tem só essas tratativas que tem que ser feitas dentro do processo. E ela não é obrigada a permanecer associada por conta de uma ação que já ainda está tramitando. Né? Ela só o compromisso dela é com os honorários que devem ser pagos. Lá de acordo então, com assim, o contrato. Senhoras, então assim, esse é o nosso primeiro encontro, nós tivemos o primeiro encontro com as senhoras, assim, esse primeiro momento que a gente está conversando, batendo um papo aqui, né, um bate-papo, e aí, assim, eu solicito que as senhoras procurem o título de pensão. Alguma das senhoras presentes aqui tem título de pensão militar? Se uma tivesse, eu conseguiria ter uma noção para ver as leis, pelo menos, né? A senhora tem? Mas posso ver no grupo se alguém tem. Eu posso ver no grupo se alguém tem. Eu não tenho. Se tiverem... Aí se tiver no grupo, eu peço que encaminhe para o meu... Eu estou no grupo também, né, amigas pensionistas lá, né? Um título de pensão, eu sei quais são as leis, né? Aí eu acompanho ali, né? E aí, dali, enquanto as demais vão buscar o título de pensão no Ministério da Economia. Mas eu tendo eu já sei qual é a legislação. Aí eu já começo um estudo ali para aprimorar, mas assim, de antemão eu sei assim, que é Lei 3765, 10486, então assim, sei que as senhoras estão contribuindo com a pensão militar, sei que se desejar ingressar com a ação, isso é possível para aquelas que têm um amparo, né? Daquelas que o instituidor contribuía com 0,5%, ou daquelas que o instituidor faleceu antes de dezembro de 2000. Então, esse é o primeiro encontro, assim, que as senhoras são as pensionistas militares que têm essa particularidade, assim, porque é tudo difícil, né, para as senhoras, não tem título de pensão, ao passo que das Forças Armadas tem título de pensão, tem ali as apostilas, né, porque quando muda um benefício qualquer, as senhoras têm que receber um documento chamado apostila de título de pensão militar. Mudou alguma coisa no título? Nós nunca recebemos Nunca. nada. Então, assim, então nós podemos assim... Isso com o doutor Então, assim,
Eu vim saber que existia um título de pensão aqui com vocês, com a doutora Eu Célia. também, eu também. Todo mundo Então, tem que ter um título Eu de nem pensão. sabia. Então, assim, nós podemos, assim, esse primeiro foi o primeiro encontro, assim, eu penso que a todas as pensionistas do grupo lá e outras têm, deixando a VPE de lado, assim, nesse momento, porque já está encaminhando pelas associações, né? Eu penso que No seu caso, nós né, aqui de podemos alguns fazer uma motivos orientação que não estão. melhor de tudo, né? E daquilo que eu verificar que há probabilidade de êxito ali, eu posso falar, olha, isso aqui é interessante, pelo menos mostrando os direitos da senhora. Uma outra coisa, por exemplo, a senhora, acho que com exceção da senhora Elizabeth, que é de São Paulo, as demais são atendidas pelo Hospital da Polícia Militar, é isso aí, Militar do Rio de Janeiro, pagam lá o Sim. fundo de saúde. Precariamente, sim. Precariamente. Não, então assim, Mas não uso, nunca usei. então, por quê? Porque as senhoras estão assim, as senhoras têm uma situação diferente, as senhoras são assim, só que as senhoras recebem lá pela União, a lei da União, então nós temos que começar a questionar esses pontos aí, não é? Quem paga as senhoras são a União, não é o Estado do Rio, não é? E por que as senhoras ficam lá na Por que PM eu lá? tenho que me tratar no HPM? HPM, Rio. né? Eu Se tenho não é uma lei direito a federal, plano olha de só. saúde? Tem, mas eu digo assim, ó, se não é uma lei federal que as senhoras agora estão todos no mesmo barco, por que algumas pensionistas da PM, da Exército, por exemplo, são atendidos lá no HCA no Rio Comprido ou no HCE lá na triagem? Entendeu? Porque assim, ó, as senhoras estão no mesmo barco das pensionistas militares das Forças Armadas. Eu não vislumbro nenhuma diferença. Nada. Por quê? Porque a lei é a mesma. Não é isso? É a mesma lei, é o mesmo desconto. Doutor, Então, me esclarece uma coisa. É uma dúvida que eu gostaria de tirar. A Polícia Militar do antigo Estado da Guanabara, ela tem paridade com quem? ela, Ninguém. com a mudança. Não, ela foi assim para. Quando acabou, né, foi o que eu falei no contexto histórico ali. Em 1960, não existia, assim, era Estado da Guanabara, era o Distrito Federal, né? E aí tudo passou para Guanabara. Todos os servidores passaram a ser da Guanabara, não é? Que tinha a capital lá no Rio de Janeiro, não é isso? Rio de Janeiro. Então, assim, só que do antigo DF. Então, assim, em tese, as senhoras têm uma paridade com o Distrito Federal. Foi ele que começou quando foi para Brasília e largaram vocês aí, né, no Rio, né? Sim. Então, isso eu vou ter a resposta conclusiva quando eu pegar o título de pensão militar. Que a gente pegar aqui, ó, estão todo mundo na 3765 de 60. Olha só, pô, se está todo mundo na 3765 de 60, que é uma lei federal, não há que se falar que as senhoras estão pela PM do Rio. E sim, aqui por Brasília, pela União. Porque a 3765 de 60 é uma lei federal, é onde estão os direitos ali, a lei de pensão militar. Então, se a senhora sempre foi pela 3765 de 60, que eu acredito que sim, então nós temos que começar a puxar esse outro lado e ver os direitos, porque até agora vocês estão assim, jogadas aí no Rio, né? Exatamente. E a dona Elizabeth... Eu costumo dizer que nós estamos jogados ao vento, porque Ao ninguém vento. dá uma orientação. A AME não sabe informar. Não. Não adianta perguntar, porque eles não sabem informar a quem nós temos. Se nós temos paridade com alguma co-irmã. Eles não sabem informar isso. Se nós temos. Qual direito nós temos? Não sabem nada. Eles não sabem Não nada. querendo cortar a senhora, mas assim, a diferença de um advogado especialista e de uma associação. Infelizmente, a associação ela não consegue analisar um caso concreto, as particularidades. Ela, na verdade, vai buscar as ações e tem cunho coletivo. Né? E ela não vai conseguir analisar o pormenor de cada situação, cada associado. Né? Até porque seria, como o cunho é ter muitos associados, eles não conseguiriam fazer, na verdade, esse atendimento particular, especializado. Essa a diferença. E aí fica, não, eu vou para a associação porque lá a gente paga aquele valor e acaba tendo o atendimento. Mas, infelizmente, há essa discrepante diferença. Porque vamos supor, o caso da dona Elizabeth, se a gente for pegar o título de pensão dela, pegar as folhas de alteração do pai, a gente vai encontrar vários
buracos, vamos dizer assim, né? Então, nós vamos buscar numa ação individual, né, esses benefícios. E, às vezes, cada um é um caso. Às vezes, também pode ter alguém com direito da isenção de imposto de renda, de um auxílio. Eu queria Porque, perguntar assim, uma coisa. No contra-cheque do meu pai, quer dizer, ele faleceu em 80, mas eu ainda tenho, assim, vários contra-cheques dele, né? Lá vem tipo assim, especificando esse desconto de pensão ou não? Não, até a lei de pensões, a lei de pensão militar, ela é de 4 de maio de 1960. Então, do ano de 60 até 2019, as pensionistas nunca descontaram, contribuíram para a Previdência Militar, que é a pensão militar. Nunca, não existiu. Quando foi no ano passado que o governo federal encaminhou um projeto de lei 1645, que começou a se discutir. E aí, eu acompanhei essa tramitação em Brasília. No momento lá, ali no meio, lá para o meio de junho, alguém ali, o governo mudou a proposta dele, acrescentou as forças auxiliares. Aí incluiu a força auxiliar e, consequentemente, as pensionistas militares também no antigo DF. Então, assim, a pensão militar nunca foi cobrada, as pessoas nunca contribuíram. É novo Não, agora. no caso do meu pai, eu pergunto assim, esse 1,5%, meu pai descontou até ele morrer ou até Não, 60? ele não descontou, porque esse 1,5% começou no ano 2000, Entendi. através da medida provisória, que hoje, no caso das senhoras, é a Lei 10.486 de 2002, é uma lei federal. Mas o que acontece? Quem faleceu antes de 2000, aí eu tenho que ver o título da senhora, o que acontece? É o que nós falamos assim, o que rege lá a pensão de cada uma das senhoras, dessas antigas, é o quê? É a lei do óbito, do momento do óbito, né? Faleceu o militar, qual é a lei de pensão militar daquele momento ali? Então, até o ano 2000, era uma regra, entendeu? Por isso eu preciso ver o título de pensão militar de todas as senhoras aí, porque aí eu vou falar, olha, essa aqui dá pra gente entrar pedindo a exclusão, essa aqui dá para pedir outra coisa, né? E fora as questões particulares de cada uma. No caso, meu pai faleceu, ele faleceu em 80, aí você teria que ver a lei que era dessa época, de 80, para saber. Não, se em 80, se ele já era regido pela 3765 de 60, eu só preciso saber disso. Se lá no seu título de pensão de todas as senhoras está lá, Lei 3765/60. Se for, aí eu vou afirmar mesmo, com certeza, que todos os instituidores que faleceram até dezembro de 2000, essas pensionistas desses instituidores têm direito a entrar com a exclusão da pensão militar. Como eu posso afirmar para aqueles que faleceram, aqueles militares que faleceram após 2000, 2001 em diante, que contribuíam. Aqueles que contribuíam com 0,5%, eles deixaram para as senhoras aí o direito de quê? De usar a legislação anterior, entendeu? Que é a mesma 3765 de 60. Então, assim, então eu acho assim, esse primeiro encontro nosso está sendo muito importante, porque o que acontece, assim, eu tenho um grupo de pensionistas militares, nós vou fazer live para pensionistas militares, vou fazer um bate-papo para pensionistas militares, mas a questão da senhora é um pouco mais complexa do que a das pensionistas das Forças Armadas. Então, eu sei, a gente pode propor aqui, talvez, assim, marcar um outro encontro daqui a uma semana, a gente volta, a senhora possa tentar conseguir esse título de pensão no Ministério da Economia, e aí a gente vai, se tiver um título de pensão, eu já posso, na próxima reunião, dar todas as respostas sobre a possibilidade da exclusão da contribuição da pensão militar. Porque se tiver um, eu sei qual é a lei, né? Eu confirmo que é a 3765 de 60. Mas eu acho muito importante que aí, já que a senhora não tem um órgão de vinculação, porque o Ministério da Economia acaba não fazendo nada pelas senhoras, porque na verdade está em Brasília, né? Lá no Rio de Janeiro é uma representação. Mas como foi falado aí, nós temos advogados no Rio, Brasília, em qualquer lugar do Brasil, qualquer capital, e mais algumas cidades, né? Que nós temos ali. E nós podemos, assim... Meu pai faleceu em 2002 e ele descontava 1,5%. E eu só tive direito a receber a pensão militar justamente porque ele descontava esse 1,5%. Descontava. Então a senhora... como filha. Isso. Então, assim, todas as filhas, né, que
como a senhora, foram habilitadas por reversão, né? Porque aí sua mãe não foi habilitada, então. Minha Seu mãe pai faleceu em recebeu 2000. pensão até a data do falecimento dela. A minha Isso, mãe então também ela foi recebeu, habilitada mas por depois reversão. Então, Ela as senhoras faleceu em todas foram habilitadas. 2014 e Isso. nós passamos, nós demos entrada no Ministério da Economia e da Fazenda e eles instituíram a pensão para a gente a partir da data do falecimento dela. Isso. Então agora tá assim. Então é esse caso aí. Então para a senhora é o quê? É uma ação de exclusão de contribuição da pensão militar. Agora, mas nós temos que ver o seu título de pensão para ver se a senhora está recebendo tudo que seu pai passou para sua mãe e que passou a sua mãe passou para a senhora e suas irmãs. Então nós temos que ver isso aí. Então assim, vamos, eu acho que o primeiro contato nosso foi muito bom, não foi, hein, Márcia? Não foi bom, doutora Márcia? Aí foi, Excelente, primeiro excelente. e nós vamos começar a construir história, né? Com tudo, né? Sim, Bacana, porque aí elas já têm adorei ideia essa de live, foi muito bom. Eu amei também, amei. Só uma questão. Até porque eu falo para Chuchu. Pessoal, eu estava aqui pesquisando, encontrei uma ação rescisória que a União ingressou, né, contra a decisão do STJ que na questão que deu provimento para todos os servidores e não foi concedida a suspensão da execução, né? Então, deixou em aberto, quem quisesse executar, ele não suspendeu. Então, porque minha dúvida era essa, se o Supremo Tribunal Federal tinha determinado suspender, entendeu? As execuções, os cumprimentos de sentença, só que não foi concedido. Ele disse que não, que já tinha uma decisão do STJ e que quem quisesse tinha que executar mesmo, entrar com seu cumprimento de sentença. Isso. Então também assim, ó. Pode executar. Isso, então assim, ó. A dona Suzane pode executar agora. Isso, pode executar. Não está nada então, suspenso. Assim, o que a gente pode fazer então? Assim, cada uma das senhoras também pode ver junto, confirmar essa situação do processo junto à AME ou então a outra associação. E assim, e nós vamos estar o quê? Num trabalho, fazendo esse planejamento previdenciário, falando o que pode ser feito, passando as informações, porque assim, ó, eu até, minhas colegas eles sabem que eu estou escrevendo um livro, né? E vou agora até abrir um capítulo, algo, né, sobre as pensionistas militares do antigo Distrito Federal, em homenagem às senhoras ali. Estado da Guanabara. As jogadas ao vento. As jogadas ao vento. É um livro bem bacana. Bem bacana, né? Que foram descobertas aí, né? Interessante, Mas porque assim, porque nós temos que pegar essa questão que foi levantada aí da paridade toda, porque com as Forças Armadas agora, né? Que só estão na mesma lei. Porque a PM de Brasília e Bombeiro, a senhora sabe que... Gostaria muito de estar com paridade com o Distrito Federal, que está pagando mais. Então pronto. Então, assim, ó, nós podemos marcar, assim, um bate-papo aí na semana que vem, eu estou à disposição, que as colegas da minha a gente pode, assim, junto, assim, se a senhora trouxer um título de pensão, aí a gente já vê aqui, pode mandar durante a semana quem tiver, né? Que eu já passo aqui para as colegas aqui, para as nossas colegas, as doutoras, e a gente já vai pontuando alguma coisa ali, entendeu? Agora, se chegar lá na ponta ali, o Ministério da Economia não quer fornecer o título de pensão militar. Aí nós já saberemos que aí nós podemos já, assim, orientar como proceder, né? Como proceder. Isso aí é um direito das senhoras. A senhora não pode estar hoje recebendo um contra-cheque sem saber qual é o título de pensão. Que é o caso da dona Elizabeth, né? A dona Elizabeth, não esqueça do caso da dona Elizabeth ali, é o exemplo dela. Ela tem um contra-cheque que não corresponde ao direito deixado pelo pai dela. Exatamente. Entendeu? Então, eu penso assim, ó, que esse é o primeiro encontro. Quando eu me chamei, a senhora Neliana, né, que me chamou lá, depois eu fiz uma participação na live do senador Isalci, junto com o senador Major Olímpio. Vem cá, mudando de assunto, perguntando, o Isalci resolveu alguma coisa? Olha, teve aquela reunião lá. O que acontece ali? Eu até questionei no grupo lá, porque
Eu não sei se a senhora assistiram a live que foi feita do café dele lá, do café virtual. Não consegui acessar a live. Então, também não. eu vou mandar no grupo, vou mandar para as senhoras agora no grupo, só um recorte da minha parte, onde eu falo tudo isso aqui que eu estou falando. Eu falo o quê? Eu falo do direito da pensão militar, da possibilidade de exclusão, tudo isso aí. Então, assim, aconteceu uma reunião semana passada em Brasília. Eu não fui convidado, porque apesar que eu fui um dos... Quando a senhora assistir lá essa live do Café Virtual, no final o senador fala comigo, Gilson, quem assistiu viu lá, Gilson, então você me mande o que pode ser mudado por decreto, por projeto de lei e tal. Então eu estou fazendo isso para ele. Então, só que teve uma reunião, foram outros 2 colegas, assim, foram uma escolha, mas eu já pedi para que eu possa participar da próxima reunião. E se a senhora nos grupos aí que estão, nesse das amigas e em outros também, que tem militares lá, puderem também reforçar, olha, que o doutor Gilson Gomes possa participar, porque as pensionistas militares das Forças Armadas estão também mobilizando para pedir para que eu participe lá também, porque não basta querer defender as pensionistas, tem que conhecer a lei, tem que conhecer o direito. Fazer isso? Onde a gente pode... Não, nos grupos mesmo a gente pode começar assim, quem participa de outros grupos, mas assim, eu estou à disposição se eu for convidado, eu já mandei até uma mensagem para o senador Exalci também sobre isso, mas isso é um ponto. Agora, vamos construir assim uma amizade aqui, um bate-papo assim, né, da gente, semana que vem, eu adoraria a senhora que nós pode voltar. tivéssemos um grupo de WhatsApp para falar sobre isso. Mas aqui no Zoom, por exemplo, nós podemos ter um dia ali na semana, o senhor que sabe aí, que aqui pode colocar até 100, né? Se tiverem 100 pensionistas na mesma situação... Com certeza. Nós podemos conversar aqui. Então, assim, se as senhoras tiverem à disposição, na próxima semana, para terça-feira, porque na segunda tem aula, né, doutora Selma? Doutora Dani, nós temos uma aula toda lá, segunda. nossa aula do MBA nosso lá. Então, mas na terça, às 19 horas, nós podemos estar juntos aqui, já de posse. Eu estando com título de pensão, eu já vou ter maiores informações. Isso. E aí a gente começa a construir, né? A senhora vamos falar, olha, a gente não está conseguindo o título de pensão militar. Aí nós vamos ver como nós poderemos ajudar a senhora nesse ponto, porque eu vejo como a base de tudo é o título de pensão militar, para que a gente possa verificar o que o militar deixou em vida, que passou para a viúva, que passou para a mãe, que passou para a filha. Porque senão a filha está recebendo algo, como a dona Elizabeth aí, que não é verdade. E ela não tem culpa, mas sabe o que vai acontecer? Quando ela for cobrar o direito, se passarem mais de 5 anos, ele vai receber só os últimos 5 anos ali, vai falar, ó, a senhora tem o direito, mas a senhora não recorreu, então mesmo se ocorre, ela vai receber, ela vai perder. Então, assim... Então, basta eu dar entrada, então, no Ministério do Planejamento, ligar para lá, nesse período de pandemia, né? Da economia, né? Ministério da Economia, solicitando... título de pensão militar. O título de pensão militar. Amanhã mesmo eu vou fazer isso. Eu já vou fazer amanhã mesmo de manhã. Já vou ligar, levantar, já vou... 9 e pouco eu já vou ligar para lá. Eu também, Beth, também vou fazer amanhã. Minha filha já vou... As coisas resolvo, gosto de resolver logo. Aliás, então, vamos assim, lá no grupo botar isso lá, né? Nessa fase de pandemia, me parece que eles estão recebendo e-mail, porque antes era só requerimento escrito, foi aquela questão de formulário e tal, mas parece que algumas estão recebendo por e-mail o pedido. Estão recebendo eu vou procurar saber para onde exatamente, aí tem que nós teremos que enviar. Eu sempre entro no site sempre tem os e-mails. Não, mas eu tenho conhecimento, conheço 2 pessoas de lá que trabalham lá, que sempre me atendem muito bem por e-mail. Então, já vou... Então, Beth, por favor, me adicione. Adiciona... Eu, Manuel, é isso aí. Não, porque assim, ó, que aí nós vamos assim, esclarecendo dúvidas, batendo um papo ali, algo novo que acontece. Enquanto isso, as senhoras estão lá também, na medida do possível, ligar para a AME ou para outra associação, buscar, olha, como é que está meu processo e tal, né? Isso aí é uma situação, né? Que aí, ó. E aqui nós vamos construindo algo novo, ó, surgiu esse ponto aqui, ó, porque pelo que eu estou vendo, nós poderemos trabalhar nessa possibilidade de buscar a exclusão desse desconto. É o que eu venho falando em todas as lives, com base na Lei 3765 de 60. Então, assim, isso é um primeiro passo, entendeu? E aí, dali, começar um estudo para ver a paridade com o DF, entendeu? Porque alguém
alguém tem que ser o pai, não é como é que fala, o pai dessa criança, né? Ninguém quer. Exatamente, pelo Lá amor no de Deus, Rio. tô cansada de ficar jogada ao vento. Pelo Alguém Ficar tem que- jogada ao vento. Eu quero A gente- ter a nossa- paridade, nem que seja lá. Não, quero paridade. Paridade, direitos nossa ali, vamos Paridade, descobrir. isonomia, eu quero qualquer coisa. Ó, Eu quero estar então assim, ó, situada. então, podemos marcar para terça-feira que vem, 19 horas, e cada uma traz mais uma amiga, mais duas, Isso. orienta como entra no Zoom, e a gente vai entrando, vai E discutindo. a orientação da VPE é essa: quem não ingressou com seu cumprimento de sentença, né, pode ingressar. Pode ingressar. Isso. Não foi suspensa essa decisão, ela está valendo. É um título executivo que abrange todos os servidores do antigo DF. E para quem já está, é só aguardar. Aguardar, quem mas está, é pensa... só aguardar. Tirar as dúvidas Aguardar. lá com a né? Vamos aguardar mais uns 10 anos? Não, mas aguardar, meu mas Deus. ligando, ó. Todo mundo ligando, assim, de vez em quando. Marca, ó, vou ligar, como é que tá no processo? Ó, doutor, porque é assim, né? Aqui, Mensalmente. A orientação é cada um pegar o seu número do seu processo. tem que E ter um aí, número processo. aí a gente pode até orientar como vocês podem acompanhar isso no site. Tá? Inclusive, vocês podem cadastrar. Vocês podem cadastrar, colocar o e-mail de vocês no momento que esse processo tiver qualquer movimentação, vocês recebem no e-mail. Aí vocês ficam lá, eu quero isso. Entendeu? Aí, e algumas decisões, as decisões que são publicáveis, né? Aí vocês conseguem ter acesso ao conteúdo da decisão, né? E a gente então vai estar aqui disponível. Eu não estou conseguindo ouvir pra nada. Meus esclarecer. gatos não deixam. Mas assim, ó, Eu tenho 8 gatos aqui. Tá terça-feira, 19 horas, aí eu distribuo o link lá. Porque quando assim, ó, lá no grupo, eu não sei, são todas pensionistas que estão lá, né? Tá. Aí, assim, Todas. então, assim, eu coloco o link lá, mas assim, a partir das informações que as senhoras já preencheram, o que acontece? O e-mail das senhoras eu já tenho, as que se cadastraram lá, né? Aí eu vou botar lá o formulário. Quem não se cadastrou, é bom até que a pessoa comece a procurar informação, né? E aí eu vou botar o formulário, aí se cadastre. Por quê? Porque a gente vai tendo um controle ali e no futuro, eventualmente, se formos tomar alguma providência, a gente já tem informações das senhoras. Entendeu? Até porque depois nós precisamos saber onde cada uma está. Por exemplo, tem a senhora Elizabeth que está em São Paulo. É possível que nós tenhamos outras pensionistas em outros estados, né? Da federação. Então, nós precisamos saber onde estão ali. Então, assim, ó, para a gente é um prazer muito grande aqui. Obrigada, igualmente. Fazer na amizade, porque assim, aqui a gente está fazendo amizade com todo mundo. Por exemplo, a gente começamos primeiro buscando advogados. Hoje nós já temos advogados em todas as capitais, em várias cidades do Brasil, quer dizer. Bom. Então, nós gostamos tanto de fazer amizade, agora aí descobriram as pensionistas militares do antigo Distrito Federal, não são qualquer pensionista, não são qualquer pensionista, né? São as Super da Guanabara, doutor. Do estado da Guanabara. Paradas. É E eu tenho carinho. Ao vento. Eu tenho carinho porque eu nasci na Guanabara, eu nasci no dia 22 de janeiro de 66, no hospital Cabeça do mais novo do que eu. Em Apetec. Conhece Apetec no Caju? Em Apetec ali no Caju. Tem um hospital ali, morava no Rio de Janeiro, morei. Depois meu pai, nós fomos para o interior, fomos para São Gonçalo, lá, conhece? Você ouviu falar de São Gonçalo? Conheço São Gonçalo. muito, minha sogra mora lá. Mora São Gonçalo? Tá bem longe, né? Tá, coitada, tá. Tá bem longinho mesmo, né, Beth? Bem longe da sogra. Tá bem longe da sogra. Então, Boazinha. Boazinha. Então, assim, São Gonçalo, onde eu fui criado em São Gonçalo, minha mãe tá lá, tem meus irmãos que estão lá, tem uns 3 irmãos estão lá, porque tem um irmão meu que está em João Pessoa. Então, João Pessoa da Paraíba, que é tenente do Exército, está lá. E assim, pra gente é muito bom assim, esse vínculo, essa amizade, entendeu? Alguma coisa nós vamos fazer pela senhora, tenho certeza disso, entendeu? E se no pior de tudo, já só a amizade que a gente vai construindo aí já é muito importante. Com né? certeza. A gente aprendeu um com o outro aqui, né? Trocando experiências, né? E as senhoras estarão lá, um capítulo lá no meu livro. Isso, lá, vai render no livro. Das pensionistas, claro, que a senhora, para poder comprar também o livro, né? Tem que ir lá. Tem que colocar os Vamos títulos comprar. esquecidas. As jogadas ao vento vão comprar. Não, claro. Esquecidas. As ex-jogadas ao vento. Ex-jogadas. As ex-jogadas ao vento. As ex-jogadas, isso aí sim. Ó, autografado, hein, doutor? Autografado.
Ah, E aí ele vai ser vendido lá. Anos. Ele vai ser vendido ali por um valorzinho, porque tem 5 filhos, né? Com 5 filhos tem que vender o livro, né? Precisa, né? Tem que... Corajoso, hein? Corajoso. Corajoso. Filho de Filho cearense. tudo peludo. Ó, filho de cearense. Filho de cearense é corajoso, é guerreiro. Ih, meu Deus. Então ficou terça às 19, né? Terça-feira, Terça né? às 19. Vai mandar o link pra gente de Vou novo? mandar o link, vai ser vamos outro avisar link. lá. Aí convide as outras também. Quem tiver título de pensão já traz. Me mande um título, alguém me Terça-feira que vem terá muito mais. Isso. Sim, E já mande verdade. alguém me mande um título aí. Eu estou lá no grupo, pode mandar no privado também. Eu recebo, já começo a estudar o título de pensão Tá bom, militar. tá jóia. Tá ótimo. Ok, senhoras? Obrigada, gente. Tchau, Boa noite. boa Boa noite para noite. vocês. Obrigado, doutores, Tchau. pela atenção de vocês. Disponha. Até Tchau, terça-feira. Terça-feira. despaz. Ô, gente. Tchau, Daniele, Selminha. Tchau, tchau, tchau. Tchau, meus queridos. Tchau. Tchau, menina. Vinha. Só posso dizer que Tchau. amei essa aula que nós recebemos lá. Amei a simpatia